A inflação oficial do Brasil foi a mais alta dos últimos 21 anos para um mês de agosto. Puxado principalmente pelo preço da gasolina, o IPCA atingiu 0,87% no mês passado. Com mais essa alta, a inflação acumulada em 12 meses chega a 9,68%, bem perto dos 2 dígitos. Combustível aí R$7 para chegar a 8 ou 9 até o fim do ano, eu acho que é uma questão de tempo. O poder de compra, cada dia que passa, está bem reduzido para a população, né? Os números refletem o sufoco que o Francisco enfrenta. Ele trabalha na construção civil e roda de carro mais de 100 quilômetros por dia visitando obras. Deixa de fazer muitas coisas no lazer, a alimentação tem que ser regado, para poder ter o carro, né, e abastecer e trabalhar. Tá difícil agora, para encher o tanque, é raro você encher o tanque. Os aumentos da gasolina, do etanol, do GNV e do óleo diesel tiveram o maior peso no índice de inflação de agosto, que teve alta de 0,87%. É a maior inflação registrada no mês de agosto nos últimos 21 anos. E quando a gente analisa o que aconteceu com o preço dos combustíveis desde janeiro deste ano, a conclusão é que a gasolina teve uma alta de 31%, o etanol de 40% e o diesel de 28%. Não foram só os combustíveis que subiram muito. As refeições em casa e consumidas em restaurantes e lanchonetes também ficaram mais caras e ajudaram a puxar a inflação, principalmente por conta das altas da batata inglesa, do café moído, do frango em pedaços, das frutas e das carnes. Olha, está aumentando a cada dia. Não está fácil não, está irreal. Assim, as coisas dobraram de preço. O combustível tem que abaixar para poder a gente ter mais facilidade de buscar na roça a mercadoria para repassar um preço melhor. Os aumentos de preços foram generalizados. No mês passado, dos 9 grupos e serviços que fazem parte da pesquisa do IPCA, 8 tiveram alta. Resultado, com o índice de agosto, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 9,68%, muito perto dos 10%, muito longe da meta e muito além do teto que foram estabelecidos pelo Banco Central. A crise política contribui para a alta nos preços. Qualquer declaração que contribua para aumentar a incerteza na economia brasileira, ela aumenta a probabilidade da gente ter desvalorizações cambiais. E o Brasil importa coisas muito importantes que têm peso no orçamento. A gente importa um conjunto muito grande de produtos, né, de componentes eletrônicos e até de alimentos. E isso, é claro, traz um pouco mais de inflação. Toda vez que a gente paga mais caro esses itens, eles também chegam mais caros ao consumidor e isso acaba sendo refletido no IPCA. E como dizem os economistas, né, a estabilidade econômica depende muito da estabilidade política. Quase 160 mil celulares foram parar nas mãos de criminosos no estado de São Paulo só entre janeiro e julho deste ano, de acordo com o levantamento feito no portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública. Além do valor dos aparelhos, os bandidos estão de olho nas informações das vítimas para aplicar golpes. É o que você confere agora na reportagem especial do César Galvão. Centro de São Paulo de manhã. O trânsito para e um dos ladrões passa na frente do carro. A câmera só registra o barulho dos socos de outro bandido em um dos vidros. Surpreso, o motorista dá marcha ré e para o carro. A passageira se assusta. Tô tremendo. Vamos embora, amor, por favor. Ao chegar no trabalho, ele se sente aliviado. Uma película impediu que o ladrão estilhaçasse o vidro e evitou que ele perdesse o segundo celular em 5 meses. Em fevereiro, o empresário e a mulher dele foram furtados dentro de um táxi. Hoje, ele ainda faz as contas. R$16 mil de prejuízo com saques e compras. Fomos surpreendidos por uma pessoa que colocou a mão para dentro do veículo e puxou o celular dela. Em 30 minutos após o furto, em que nós tentamos bloquear o celular na nuvem
O tempo que eu tentei atrás do cara e o tempo que nós chegamos na empresa, ele fez uma bagunça. Os furtos de celulares são rápidos e, na maioria das vezes, acontecem no meio do trânsito. De janeiro a julho desse ano, a polícia registrou quase 73 mil casos em todo o estado. Uma média de 346 celulares são furtados por dia, 15 por hora. O centro da capital do estado é o local que concentra a maior quantidade de casos. Para a polícia, os ladrões se aproveitam da movimentação de pessoas. Segundo nossas estimativas, é 1 milhão de pessoas que transitam aqui no centro nos dias normais. Nós temos também, na área central, a maior concentração de lojas de eletroeletrônicos. Então, tudo isso faz com que alguns crimes sejam praticados aqui nessa área e também receptação. Algumas desses casos sejam também registrados aqui na nossa área. Os criminosos estão mais violentos. A quantidade de roubos de celulares, quando há agressões ou uso de armas, ultrapassou o número de furtos. A polícia registrou quase 87 mil casos até julho, média de 414 roubos por dia ou 17 por hora. Os ladrões estão atacando as pessoas a caminho do trabalho, paradas no ponto de ônibus. Esse tipo de ataque acontece quase sempre nas primeiras horas do dia. Esta atendente, que prefere não ser identificada, foi roubada à noite, quando voltava do trabalho. Estava indo para casa, né, às 9 horas da noite, para um domingo, e fui abordada por dois moleques numa moto, tentando me passar o celular, né, a princípio, e depois eles voltaram e levaram a bolsa. Ela trabalha em uma loja de celular e está cansada de ouvir essa mesma história. Você atende pessoas roubadas também? Sim, aproximadamente 30 por dia. Tem roubos parecidos. Neste, o ladrão também chega numa moto, aponta a arma para uma senhora de 72 anos. Ela foi empurrada e caiu no chão. No mês passado, um advogado que passeava com a namorada e o cachorro foi abordado por um ladrão que exigiu o celular. A vítima reagiu, levou 5 tiros e morreu. Este manual foi desenvolvido por uma empresa de tecnologia bancária. Ele indica 20 ações que as pessoas devem evitar. Entre elas, não aceitar mensagens de pedidos de dinheiro, não armazenar fotos e vídeos de cartões bancários, não usar o salvamento automático de senhas, não manter as senhas anotadas atrás ou perto do aparelho. E a principal, segundo o criador do manual, não manter no aparelho a lista de senhas no bloco de notas. Esse é o grande perigo. Os criminosos, quando furtam ou roubam o celular, a primeira coisa que eles fazem é fazer uma busca, uma pesquisa dentro do próprio celular, em blocos de notas, em e-mails, porque o e-mail está lá, facilita a vida do criminoso. A gente recomenda fortemente que não grave nenhum tipo de código senha dentro dos aparelhos celulares. Mas em todo canto está assim, né? Você sai com o celular na rua, desesperado aí, apavorado para não ser roubado. E como é que você vive hoje sem um aparelho de celular, né? A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que os furtos de celulares tiveram uma redução de 6,3% nos 7 primeiros meses do ano, com relação ao mesmo período do ano passado, e que os roubos caíram 3%. Desde janeiro, 366 pessoas foram presas por esse tipo de crime e mais de 21 mil celulares foram apreendidos. Uma fonte dentro da Secretaria de Segurança Pública me disse que é fundamental combater a receptação, ir para cima, né, de quem está comprando esse monte de celular roubado para depois revender aí para o mercado. Aqui em São Paulo, um diretor da escola de samba Gaviões da Fiel foi afastado do cargo depois de ser gravado agredindo a ex-mulher. Ela contou que tinha uma medida protetiva da justiça para que o ex-companheiro não se aproximasse dela. Mesmo pedido feito por milhares de mulheres no primeiro semestre deste ano, como mostra a repórter Mariana Aldano. As agressões aconteceram na frente das crianças. As imagens são da noite do dia 29 de agosto. O diretor de bateria da Gaviões da Fiel, Claudimar Antônio Teixeira, voltava com os 2 filhos para deixá-los com a ex-mulher, Maiara Calderoni. A gravação mostra a Maiara sendo empurrada contra a lateral de um caminhão pequeno por Claudimir e pela atual companheira dele, Cláudia de Souza, que aparece dando socos em Maiara. Logo depois, Maiara cai e é arrastada pela calçada por Claudimir. As agressões só acabam quando o porteiro do condomínio intervém. Maiara precisou de atendimento médico. Ela postou fotos dos ferimentos que sofreu em uma rede social.
Maiara contou que depois da separação, há 3 anos, Claudimir passou a ameaçá-la de morte e a provocar situações de constrangimento. Por isso, ela pediu uma medida protetiva contra o ex-companheiro, mas não adiantou. O número de pedidos de medidas protetivas vem aumentando durante a pandemia. Nos primeiros 6 meses deste ano, a cada hora, 45 mulheres buscaram ajuda da Justiça na tentativa de escapar de possíveis agressões de ex-companheiros, segundo o monitor da violência. No primeiro semestre, foram registrados mais de 190 mil pedidos em todo o país, um aumento de 14% em relação ao mesmo período do ano passado. São Paulo concentrou mais casos, 38.500. No total, foram concedidas quase 152 mil medidas protetivas nos primeiros 6 meses de 2021. Por um lado, a gente percebe que a pandemia aumentou o risco e a exposição dessas mulheres à violência doméstica. Então, uma série de variáveis que se somaram ao isolamento social, a perda de emprego e renda, uma maior agressividade desses homens fez com que elas sofressem mais violência. E a gente tem também, por outro lado, uma maior atenção do Poder Judiciário no sentido de conceder essas medidas protetivas. As mulheres precisam ficar atentas porque a medida tem prazo de validade. Não existe a determinação de medida protetiva indefinida. Então, muitos tribunais de justiça ao longo do país definem 30 dias, 60 dias, 90 dias, de modo completamente aleatório, e a revelia do Conselho Nacional de Justiça, que define que para revogar ou extinguir uma medida, eu preciso avaliar o que está acontecendo ou se o perigo ou o risco da vítima cessou. Para esta promotora, o descumprimento da medida protetiva não pode ser interpretado como uma simples desobediência. Não se justifica que um descumprimento de medida protetiva não incorra numa prisão em flagrante, se for o caso de assim ser flagrado, numa prisão preventiva, porque o descumprimento é considerada uma causa de prisão preventiva, e também a possibilidade de que aquele agressor, de que aquele autor do fato seja, sim, processado pelo crime específico de descumprimento de medida protetiva. Não é só uma simples desobediência, é um risco para a mulher, é um risco de feminicídio. O caso da Maiara foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, injúria, difamação e descumprimento de medida protetiva de urgência. Ela disse que vai continuar tentando uma punição mais rigorosa para o ex-marido. Ele já fez o descumprimento da medida protetiva pela 2ª vez. Nós temos todas as provas aí de que foi descumprida a medida protetiva, né? Inclusive, não só descumprida, mas de uma forma muito maior, agressiva na frente dos filhos e tudo mais. Diretor de bateria da Gaviões da Fiel, Claudimir Antônio Teixeira, disse que as agressões ocorreram porque a ex-esposa brigou com a atual companheira dele e que ele vai provar inocência na justiça. Nós não conseguimos contato com a Cláudia de Souza. A Fiocruz divulgou hoje um boletim sobre a ocupação dos hospitais pelo Brasil. A maioria das capitais está fora da zona considerada de alerta. Repórter Danilo tem os detalhes aqui pra gente. Danilo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tralho. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente no JH. Esse boletim foi divulgado agora há pouco pela Fiocruz e ele mostra que, em relação à ocupação de leitos de UTI na rede pública, 90% dos estados e 85% das capitais brasileiras estão fora dessa zona de alerta. Apenas 2 estados seguem numa situação mais preocupante: Roraima e Rio de Janeiro. Roraima está na zona crítica, com taxa de ocupação de leitos de 82%. Já no estado do Rio, a taxa de ocupação caiu. Era de 72%, agora está em 66%, mas ainda é considerado um estágio de alerta intermediário. Só que na capital, a ocupação medida entre 30 de agosto e 6 de setembro é de 94%, o que significa alerta crítico. Os pesquisadores da Fiocruz dizem ainda que o Brasil segue numa trajetória de queda de internações e mortes por Covid, resultado da eficácia da vacina. Mas a equipe da Fiocruz alerta que os números de novos casos seguem em alta, o que indica que a transmissão do vírus continua acelerada no Brasil. Daí a necessidade de concluir o mais breve possível a imunização entre todos os adultos com mais de 18 anos.
boletim também fala da importância de avançar na imunização dos adolescentes e da aplicação da dose de reforço entre os idosos e as pessoas com comorbidades. Eu volto com você, Tralli. Valeu, Danilo Vieira, ao vivo do Rio de Janeiro. Essa imunização tem que acelerar, né, Danilo? Quanto mais vacina, mais opção e mais quantidade, melhor para todos nós. Obrigado, um ótimo trabalho para você. Vamos juntos agora dar uma olhadinha nos dados da pandemia aqui pelo Brasil. Levantamento do consórcio de veículos de imprensa, que é feito com dados, colhidos das secretarias de cada estado. Foram registradas, então, de terça para quarta-feira, 250 mil mortes no nosso país. O Brasil já perdeu 584.458 vidas desde o começo da pandemia. Em 24 horas, nós temos isso, novos casos registrados, 14.320. Total de casos, 20.925.899. Na média, temos, portanto, agora 17.461 novos casos por dia, 33% a menos do que a média de 2 semanas atrás. A média de mortes, agora para você, caiu para menos de 500 por dia, são 461 óbitos, é uma redução de 34%, é o maior percentual de queda desde que o consórcio passou a apurar os números em junho do ano passado. Mas é importante lembrar que a gente está vindo aí de um feriadão de 4 dias e nos feriados parte dos registros costuma ficar aí represado. No mapa agora você confere comigo, Roraima aparece em cinza porque não divulgou os números, apenas o Amapá teve alta na média de mortes. Em estabilidade agora ficaram 5 estados e também o Distrito Federal e 19 estados registraram queda. As maiores reduções foram registradas no Acre e também em Sergipe. Em Fortaleza, começa hoje a repescagem para quem perdeu o dia de vacinação da primeira dose contra a Covid. Quem acompanha tudo ao vivo e de perto aqui para a gente é a repórter Aline Oliveira. Aline, bem-vinda, boa tarde. Conta aí como é que está o cronograma. Está indo bem? Olá, Tralli, boa tarde para você e para todos. Olha, começando hoje, a expectativa é que siga bem, sim, pelos próximos dias. Hoje, bastante movimentado. Esse cronograma ele vai até o dia 22 de setembro para as pessoas que têm entre 30 e 39 anos. Fortaleza já concluiu a convocação de todos os adultos com mais de 18 anos que foram cadastrados para tomar a vacina contra a Covid-19. E agora começa esse calendário de repescagem para as pessoas que perderam a data de agendamento. Hoje, quem vocês veem aí são as pessoas com 39 anos que podem procurar qualquer posto, qualquer local indicado pela Prefeitura para tomar a vacina sem a necessidade de agendamento, bastando apresentar documento de identificação e comprovante de endereço. Cada dia vai ser destinado a uma idade até alcançar 30 anos no próximo dia 22 de setembro. Quem tem abaixo de 30 anos também participa da repescagem, mas nesse caso há necessidade de agendamento com data e local indicados pela Secretaria Municipal de Saúde. Também vai ter nestas datas a aplicação de segunda dose para quem perdeu o agendamento para tomar essa segunda dose. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, cerca de 120 mil pessoas entre 18 e 59 anos ainda não tomaram sequer a primeira dose da vacina contra a Covid aqui em Fortaleza. Então, necessidade das pessoas participarem aí dessa convocação e colocarem o cartão de vacinação em dia. Tralli. Boa, Aline, brigadão. Mas pelo que você mostrou aí ao vivo, deu para perceber diversas faixas etárias, participando da repescagem, tomando vacina. Tomara que continue assim. Bom trabalho e muito obrigado. Salvador também começou uma repescagem para aumentar a quantidade de pessoas imunizadas. Camila Marinho, ao vivo agora aqui com a gente. Camila, muita gente também não se vacinou por aí? Boa tarde. Oi, Tralli, boa tarde para você, excelente tarde a todos. Sim, são quase 85 mil pessoas que não foram tomar a primeira dose. A maior parte, cerca de 70 mil, são jovens com idades entre 18 e 29 anos. Por isso, a Prefeitura está convocando essas pessoas para vir tomar a vacina. Para isso, pessoas com mais de 18 anos não precisam estar com o nome cadastrado no site da Secretaria de Saúde e até quem não é aqui da capital baiana vai poder se vacinar aqui. A Prefeitura também está convocando pessoas que não tomaram a segunda dose. Tem muita gente com o esquema atrasado. São 101 mil pessoas que não completaram o esquema vacinal. Procura pela dose de reforço também está sendo considerada muito pequena.
São quase 10 mil idosos que tomaram a vacina, a segunda dose, até pelo menos 6 meses, que não vieram tomar essa dose extra de proteção. Lembrando que em agosto a Bahia registrou 3 casos da variante Delta, mas desde então nenhum novo caso foi registrado. Aqui na capital baiana, os leitos de UTI adulto são 30% de ocupação. No estado, esse índice é de 33%. Eu volto contigo, Tralli. Valeu, Camila, brigadão. Um ótimo trabalho para você aí em Salvador. Vamos juntos, então, dar uma olhadinha agora aqui no nosso telão, como é que está o ritmo da vacinação pelo Brasil. O consórcio de imprensas reúne, portanto, informações repassadas pelas secretarias de saúde. Em 24 horas, 604.657 pessoas receberam a primeira dose, 1.020.287 tomaram a segunda dose ou a dose única e a dose de reforço foi para 7.192 brasileiros. Total do dia, portanto, está aqui para você, 1.632.136 doses. Até agora, a primeira dose foi aplicada em 136.028.080 brasileiros, dá quase 64% da nossa população. E quase 69 milhões de pessoas estão completamente vacinadas. Exatamente esse número aqui, ó. 68.944.846, dá pouco mais de 32% também de toda a população do nosso país. A proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única. 21.471 pessoas receberam a dose de reforço, representa 0,01% da população, dose de reforço começando aí agora no país como um todo. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Você confere aqui comigo, portanto, os 5 primeiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Santa Catarina. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você pode conferir em g1.com.br/coronavírus. Aqui em São Paulo, a falta da vacina da AstraZeneca para quem precisa tomar a segunda dose ainda é muito séria. De acordo com a Prefeitura, metade dos postos da capital estava sem doses hoje de manhã. César Menezes acompanhou hoje a procura das pessoas pela vacina e nós vamos ao vivo com ele. César, bem-vindo, boa tarde. Como é que está essa situação, hein? Boa tarde, César. Está bem complicado. Hoje, desde muito cedo, nós rodamos a cidade de São Paulo pelos postos de saúde e o que a gente viu para todo lado foi mais ou menos a mesma situação. Muita gente chateada, muita gente decepcionada, muita gente brava, porque esperou um tempão para tomar a segunda dose da vacina, vai ao posto e não tem. Foi assim na Zona Leste, agora a gente está aqui no posto de saúde da Zona Sul de São Paulo e é a mesma coisa. A Prefeitura de São Paulo disse que a cidade só tem 34 mil doses de AstraZeneca em estoque e que precisaria até sábado de mais 200 mil doses e depois de 140 mil doses até a semana que vem para conseguir atender todo mundo. Só que no início do mês a Fiocruz avisou que vai ficar 2 semanas sem entregar novos lotes da AstraZeneca. E isso porque o IFA, aquele componente principal para a produção da vacina que vem da China, atrasou, então eles não tinham como fazer, as próximas entregas estão previstas para a semana que vem. Só que a Secretaria Estadual de Saúde disse que já não tem mais estoque para entregar para as prefeituras. E no estado, quase 1 milhão de pessoas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já estão com a segunda dose atrasada. Vamos ouvir a entrevista. Hoje, o estoque de AstraZeneca no estado de São Paulo ele está zerado. Toda a aplicação de doses de AstraZeneca, segunda dose de AstraZeneca, hoje depende exclusivamente de novos envios por parte do Ministério da Saúde. Nós temos quase 1 milhão de pessoas no estado de São Paulo com a aplicação da segunda dose de AstraZeneca pendente desde o dia 4 de setembro por conta da falta de envio de doses pelo Ministério da Saúde. Muita gente, né, esperando. O Ministério da Saúde afirmou agora há pouco que antecipou no dia 31 de agosto o envio de 315 mil doses da AstraZeneca aqui para São Paulo. Essas doses, de acordo com o Ministério, estavam previstas para chegar até
30 de setembro ao Estado. O Ministério disse ainda que não vai garantir doses para estados e municípios que adotarem esquemas vacinais diferentes do que foi definido no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O governo do Japão decidiu prolongar o estado de emergência em algumas regiões para conter o atual surto de casos de Covid. Essa medida vale para a capital Tóquio, para os arredores também, além da cidade de Osaka. O fim das restrições, que já tinha sido adiado para 12 de setembro, só deve ocorrer agora no último dia do mês. O ministro da Saúde do Japão diz que está cedo demais para baixar a guarda. E o primeiro-ministro, Yoshihide Suga, afirmou que é preciso ser cauteloso para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. Suga também falou hoje sobre o ritmo da vacinação contra a Covid no país. Segundo o líder do governo, o objetivo é que toda a população esteja imunizada até o mês de novembro. Na França, 12 mil trabalhadores estrangeiros que atuaram na linha de frente do combate à Covid receberam a cidadania francesa, graças a um esquema especial do governo. Nosso correspondente na Europa, o Leonardo Monteiro, explica para a gente quem é que foi incluído nessa iniciativa. É uma espécie de gratidão, né, Léo, a todo mundo que se empenhou e ainda se empenha nesse combate à pandemia lá na França. Bem-vindo e boa tarde. Quais são os detalhes, hein? É isso, Trali. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. São profissionais de saúde, seguranças e funcionários da limpeza, além de cuidadores de filhos de trabalhadores essenciais, trabalhadores domésticos e até catadores de lixo. Olha que bacana. Além de agilizar o processo de inscrição, Trali, que normalmente leva até 2 anos, o governo também reduziu a exigência de residência em território francês de 5 para 2 anos. De acordo com a ministra da Cidadania da França, esses trabalhadores responderam ao chamado da nação, então é certo que agora a nação deu um passo em direção a eles. Na cerimônia de entrega de algumas cidadanias, Marlene Schiappa deu as boas-vindas aos novos compatriotas e fez um agradecimento a essas pessoas em nome da República. Há 1 ano, o governo facilitou o procedimento de naturalização para profissionais de saúde estrangeiros, trabalhadores de segurança ou de manutenção e de estabelecimentos de bens essenciais ou que prestaram ajuda domiciliar durante essa crise sanitária. E convidou esses profissionais a se inscreverem nesse programa de naturalização acelerada. Portanto, das 16 mil inscrições, 12 mil foram aprovadas. Como você disse, Tralha, é uma forma de retribuir tanta dedicação desses imigrantes que deram tudo para combater a pandemia por lá. Gratidão. É isso aí, a gratidão, né, Léo? E a valorização profissional, né? Tudo isso é muito fundamental aí, não só na França, como no mundo todo e aqui no Brasil. Obrigado, um forte abraço, bom trabalho. Novo governo do Afeganistão permitiu que 200 estrangeiros deixassem o país hoje no primeiro voo internacional a sair do aeroporto de Cabul, desde a retirada das tropas americanas no fim de agosto. Vamos então ao vivo até Nova York conversar sobre isso com a nossa correspondente, a Sandra Coutinho. Sandra, bem-vinda, boa tarde para você aí. Conta pra gente quem é que faz parte desse primeiro grupo que deixa o Afeganistão, né, sob o comando aí do Talibã. Boa tarde, Tralha. Boa tarde para todo mundo ligado no JH. Olha, o primeiro avião a decolar foi um Boeing da Companhia Aérea do Catar com 200 estrangeiros a bordo, entre eles americanos, canadenses e britânicos. O voo vai para Doha e de lá os estrangeiros seguirão para seus países de origem. Outros 2 aviões de países do Golfo Pérsico devem deixar o aeroporto de Cabul amanhã. Segundo um porta-voz do Talibã, os voos atrasaram por causa de problemas no sistema de radares do aeroporto, operado até o fim de agosto pelos militares americanos. Alguns passageiros já tinham tentado embarcar antes do fim da retirada americana, mas não conseguiram por causa daquele caos no aeroporto, nos arredores do aeroporto de Cabul, que a gente acompanhou aqui no jornal hoje. O governo interino do Talibã não informou se vai permitir que afegãos que queiram deixar o país terão autorização para sair. A situação é cada vez mais tensa em todo o país. Na província de Panjshir, 2 jornalistas ficaram gravemente feridos. O trabalho dos jornalistas está cada vez mais perigoso no Afeganistão. 2 repórteres que cobriam um protesto no Vale do Panjshir foram brutalmente espancados. Eles ficaram com o corpo coberto de hematomas. Neamat Nardi
e Taki Dariabe contaram que um grupo de homens se juntou para bater neles até que desmaiassem. Depois, eles foram trancados numa cela. Taki diz, quando tratam jornalistas assim, é possível que a atividade jornalística acabe suspensa por meses, que seja destruída. Queremos que o Talibã garanta a segurança dos jornalistas. Neamat contou que foi espancado por jovens combatentes de 17, 18 anos. Argumentei que era jornalista e que não estava incitando a violência, mas eles não ouviam e ainda fizeram piada. Mas não é apenas a liberdade dos jornalistas que está ameaçada. Numa entrevista à TV australiana, um porta-voz do Talibã disse que as mulheres serão proibidas de praticar esportes daqui para frente. Estamos na era da mídia, haverá fotos e vídeos e as pessoas irão ver. O Emirado Islâmico não permite que as mulheres joguem cricket ou qualquer esporte em que fiquem expostas. O porta-voz disse que nem as meninas poderão se exercitar. As meninas não precisam de esportes. Se praticarem, não poderão seguir as regras islâmicas para se vestir, e isso é proibido. Os homens ainda poderão jogar cricket, mas a Federação da Austrália, onde o Campeonato Mundial do Esporte será disputado em novembro, disse que não aceitará a seleção masculina se as mulheres não puderem participar. Hoje, um avião militar do Paquistão chegou ao aeroporto de Cabul, levando um carregamento de ajuda humanitária. São toneladas de remédios e alimentos doados por empresas e organizações internacionais. A ONU calcula que 14 milhões de afegãos precisem de ajuda para comer. Novos carregamentos devem ser entregues nas cidades de Kandahar e Khost nos próximos dias. Na província de Panjshir, conquistada esta semana pelo Talibã, combatentes do grupo visitaram a tumba de Ahmad Shah Massoud, que era líder da facção rival, a Aliança do Norte. Massoud foi morto pelo Talibã 2 dias antes dos atentados de 11 de setembro e o grupo de resistência hoje é liderado pelo filho dele. O antigo embaixador afegão no vizinho Tajiquistão garantiu que as forças contrárias ao Talibã estão em suas posições no Vale do Panjshir e espera que haja resistência ao grupo em outras províncias também. Olha, e a Rússia conduziu hoje novos exercícios militares em conjunto com países vizinhos ao Afeganistão. Essa ação militar, que envolveu forças terrestres e aéreas, simulou um possível ataque terrorista a uma base militar russa no Quirguistão. O chefe do Estado-Maior desse grupo de países, liderados pela Rússia, disse que todos concordam que tem um problema nas fronteiras enquanto a situação no Afeganistão estiver instável. Esse é o terceiro exercício militar conduzido pela Rússia só este mês. Na semana passada, o ministro da Defesa russo disse que Moscou vai trabalhar mais de perto com os países vizinhos porque a retirada das forças americanas do Afeganistão aumentou os riscos para a segurança regional. A Rússia está preocupada com a ameaça de grupos fundamentalistas à sua própria segurança e à de seus aliados na Ásia Central. Tralha. Obrigado, Sandra. Bom trabalho para você aí. Qualquer novidade, chama de volta, por favor. Falamos agora de uma parada militar noturna que marcou o aniversário de 73 anos da fundação da Coreia do Norte em Pyongyang. Mais magro, vestindo um terno claro, ao invés do uniforme militar, o ditador Kim Jong-un apareceu sorridente. Mas, ao contrário do ano passado, não discursou. A parada deste ano teve maior participação civil, incluiu um desfile da Guarda Vermelha Operária Camponesa, que é uma força paramilitar com quase 6 milhões de integrantes. E também trabalhadores da linha de frente contra a Covid que marcharam vestindo trajes de proteção. Outra diferença foi a ausência de mísseis balísticos nucleares, que em 2020 foram exibidos num tom de provocação. Um incêndio florestal forçou 800 pessoas a saírem de casa na Costa do Sol, uma região turística do sul da Espanha muito famosa. O incêndio começou ontem à noite, 250 bombeiros trabalham para apagar o fogo. A geografia da área é difícil, com encostas íngremes, vento forte, calor, tudo isso dificulta o trabalho dos bombeiros.
Várias estradas foram fechadas na região, que é popular entre os aposentados e também entre turistas britânicos. Dados do Ministério do Meio Ambiente da Espanha mostram que 7 dos 10 anos mais quentes já registrados no país ocorreram na última década. O governo britânico autorizou um plano para frear o fluxo de imigrantes que chegam pelo Canal da Mancha. O Reino Unido vai usar barcos de patrulha e pode forçar o retorno dessas pessoas enquanto elas ainda estiverem em águas internacionais. É uma viagem que ninguém faz à toa. Só quem está fugindo do pior dos mundos. O Canal da Mancha, que liga a França e a Inglaterra e une o Oceano Atlântico ao Mar do Norte, é considerado uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Mais de 600 navios cargueiros trafegam pelas águas agitadas todos os dias. Mesmo assim, desde o início do ano, 12.600 pessoas arriscaram a própria vida na travessia. 1.500 chegaram ao Reino Unido só esta semana. Em agosto, 821 pessoas desembarcaram no litoral inglês em um único dia. São imigrantes que fogem de países em guerra, como a Síria, ou em convulsão política, como a Líbia. Famílias inteiras, mulheres, crianças. Esse grupo conta que veio de Darfur, no Sudão. País africano que ainda tenta se reerguer depois de 22 anos de guerra civil. Autoridades também temem uma chegada em massa na Europa de afegãos, fugindo do grupo extremista Talibã, que tomou o controle do país no mês passado. Uma vez em águas britânicas, os imigrantes têm direito de desembarcar em algum porto do país e pedir asilo. Mas agora, a ministra do Interior daqui quer usar barcos de patrulha para forçar o retorno deles antes, enquanto ainda estiverem em águas internacionais. Priti Patel disse que impedir as pessoas de chegarem da França em pequenos barcos era sua prioridade número 1. O governo francês não gostou. Alega que, além de violar leis internacionais de socorro marítimo, a medida é perigosa, uma vez que a maioria das embarcações que transportam ilegalmente os imigrantes não está em boas condições e corre o risco de naufragar. Ministros franceses também fizeram questão de lembrar que o Reino Unido precisa honrar os compromissos assumidos, como, por exemplo, pagamentos para ajudar a financiar as patrulhas. Um mal-estar diplomático que não ajuda quem está à deriva em mar aberto. E muitos não conseguem completar a travessia, né? Em todos os cantos da Europa a gente vê isso, né? Muitas pessoas morrem afogadas aí, tentando encontrar um outro lugar para viver. Olha só essa história agora. O operador de máquinas Dirceu Carvalho de Fonseca, de 64 anos, deixou a penitenciária de Londrina ontem, depois de 26 dias preso. É uma história de injustiça, de erros, que o levou para a prisão 2 vezes num período de 10 anos. Ao encontrar os familiares na saída da penitenciária, Dirceu desabafou a angústia que sentia. Saí dessa vida. Um alívio mesmo para mim. E não queria nem estar aqui mais. Já está morto. Eu não quero essa vida para mim com 64 anos de idade. Graças a Deus. Foi a segunda vez que ele ficou preso injustamente. Há 10 anos, em junho de 2011, a Justiça do Paraná condenou Dirceu Carvalho da Fonseca a 9 anos e 3 meses de prisão pelo crime de roubo agravado. A sentença confirmou uma acusação de assalto a um caminhoneiro à mão armada 2 anos antes. O mandado de prisão saiu em 2012, mas levou a pessoa errada para a cadeia. Foi assim que Dirceu Carvalho da Fonseca descobriu que havia outra pessoa usando seu nome em documentos falsos e cometendo crimes. Nem Dirceu, nem a Justiça sabem quem é e como se chama o verdadeiro criminoso, que usou o nome de Dirceu quando foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima. Ele fugiu e, quando a sentença saiu, foi o Dirceu verdadeiro que a polícia prendeu. Pouco depois, uma decisão provisória reconheceu o erro e Dirceu foi solto no mesmo ano.
Ao conceder a liberdade, o juiz determinou que o Instituto de Criminalística comparasse as assinaturas de Dirceu e do homem preso em flagrante. O laudo confirmou que as assinaturas feitas na prisão, no interrogatório e durante o início do processo não procederam do punho do verdadeiro Dirceu. Fotografias ainda mostravam pessoas diferentes. Dirceu é o das imagens à direita. O suposto ladrão está à esquerda e tem aparência bem diferente. Dirceu tocou a vida, até que 9 anos depois o pesadelo se repetiu. Segundo a defesa, apesar de o laudo das assinaturas ter sido entregue à justiça, ele não foi analisado pelo juiz responsável. Esse laudo já está concluso. Falta o desfecho processual em relação à decisão da Vara de Execução Penal, para que seja declarada e reconhecida pela Justiça essa divergência física entre a pessoa que foi presa em 2009 e o Dirceu. Ainda não existe a declaração da Justiça nesse sentido, que é o que nós estamos buscando. Por causa disso, no dia 13 do mês passado, a Justiça expediu um novo mandado de prisão para cumprimento da sentença anterior. E mais uma vez, Dirceu foi preso injustamente enquanto trabalhava. No dia 6 de setembro, segunda-feira, saiu a decisão de libertá-lo novamente. Dirceu deixou a penitenciária na noite de ontem, após passar 26 dias atrás das grades. Na decisão de liberdade, o juiz de segundo grau, Alexandre Kozekin, considerou que a conclusão do laudo permite afirmar que Dirceu não é a pessoa que roubou o caminhão e deu 5 dias para o juiz da execução penal prestar informações sobre o caso. Dirceu espera que finalmente coloquem um ponto final neste doloroso capítulo de sua vida. Humilhação, né? Polícia Civil do Paraná diz que não comenta decisões judiciais. Nós procuramos Tribunal de Justiça do Paraná, Instituto de Criminalística, mas até agora não tivemos retorno. No Rio, a Justiça mandou soltar um cientista de dados que foi preso por um erro. Ele está há 23 dias na cadeia porque foi confundido com um miliciano. Esse jovem é o Raoni Lázaro Barbosa, de 34 anos. Cientista de dados formado pela PUC-Rio, com especialização no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Há quase um ano, ele conseguiu o emprego dos sonhos na IBM, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Mas em 17 de agosto, Raoni foi preso em uma operação da Polícia Civil, que procurava um suspeito de fazer parte de uma milícia de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio. No inquérito, a polícia acusava um homem chamado Raoni de cobrar taxas de moradores e comerciantes em um grupo de milicianos que incluía PMs. O reconhecimento de Raoni foi feito por foto. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência, de fato, negando o reconhecimento por foto, que é um trabalho conjunto dos atores do sistema de justiça, delegacia, defensoria pública, Ministério Público, os juízes, né, para que a gente possa dar um outro tipo de resposta. É inadmissível que a gente tenha tantos erros, tantas pessoas sendo presas injustamente, tantos equívocos com o direito de liberdade das pessoas. Testemunhas confundiram Raoni Lázaro Barbosa com Raoni Ferreira dos Santos, conhecido como Gago, integrante da milícia de Caxias, que está foragido. A defesa do cientista de dados pediu habeas corpus e apontou o erro policial. Nós já dissemos, não se trata da mesma pessoa, com esses absurdos todos acontecendo, e nós dissemos, por que não fazer então reconhecimento pessoal, de acordo com o que o próprio Código de Processo Penal estabelece? Segundo dados do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais, de 2012 a 2020, 90 pessoas foram presas injustamente, baseadas no reconhecimento por foto. Só no Rio foram 73. 81% das pessoas apontadas como suspeitas nesses inquéritos são negras. É o caso do músico Vando dos Santos Bernardo, preso em 2018, acusado de ter cometido um latrocínio na zona oeste do Rio. Mas no momento do crime, ele tocava num bar na Baixada Fluminense. Vando foi solto em 2021. Segundo a Justiça, a investigação apresentou falhas. Outro músico, Luiz Carlos Justino, foi preso em uma blitz em Niterói, suspeito de assalto. Segundo a Polícia Civil, ele foi reconhecido pela vítima por uma foto na delegacia, embora o rapaz nunca tivesse respondido a nenhum processo. Testemunhas disseram que Luiz se apresentava em uma padaria no momento do assalto.
Ele foi solto em setembro de 2020 e o juiz afirmou que os elementos da investigação eram frágeis demais. O relaxamento da prisão do Raoni foi pedido ontem, depois que a polícia colheu novos depoimentos e confirmou que a prisão dele foi um erro. Testemunhas que fizeram a identificação por foto voltaram atrás e desfizeram o reconhecimento. Agora Raoni vai tentar retomar a própria vida. A gente espera que não só ele seja solto, como ele seja inocentado. Esse é o nosso maior objetivo agora. Nada mais justo do que a gente ir atrás dos nossos direitos. Porque da mesma forma que eles vieram por um erro, acabaram com a vida do meu marido, da minha família, eles podem acabar com a vida de qualquer outra pessoa. E se é uma pessoa que não tem como provar, como é que fica? Aí as pessoas inocentes vão ser presas assim? E todas essas pessoas deveriam receber indenização, né? Por serem presas injustamente. E ainda hoje, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, responde aos ataques do presidente Bolsonaro contra o sistema de votação brasileiro. O protesto de caminhoneiros perde força e estão registrados bloqueios em apenas 5 estados. O Cerrado registrou o maior número de focos de incêndio desde 2012. E a previsão do tempo para todo o Brasil. Voltamos já já. Doze e 15 pelo horário de Brasília, estamos de volta ao vivo com você. Os 3 suspeitos de participar do mega assalto em Araçatuba na semana passada, que tinham sido presos ontem de madrugada, foram soltos ontem mesmo, depois da audiência de custódia. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, as prisões foram relaxadas porque não havia indícios que vinculassem Paulo César Gabrir, a esposa dele, Michele Maria da Silva, e Emerson Henrique Dias ao caso de Araçatuba. A gente lembra que a Polícia Civil apreendeu, na madrugada de ontem em Sorocaba, junto com os suspeitos, carros de luxo e uma caderneta com supostas anotações sobre tráfico de drogas. Mas o juiz da comarca de Sorocaba, Leonardo Guilherme Wittmann, disse que nenhuma droga foi apreendida. A caderneta não foi juntada nos autos e o juiz disse ainda que não há irregularidades com relação aos carros. Paulo César Gabrir foi apontado pela Polícia Civil como o financiador do mega assalto em Araçatuba. A polícia diz que ele teria assumido isso aos investigadores numa conversa informal depois de ser preso. A Polícia Federal, que investiga o caso, diz que vai divulgar informações sobre o assalto no momento oportuno. E a Polícia Federal está coletando material genético de parentes de brasileiros que estavam na canoa que naufragou no dia 28 de agosto na costa da Guiana Francesa. O repórter Arilson Freires está no Amapá e tem os detalhes desse caso. Arilson, bem-vindo, boa tarde. Infelizmente, mais corpos foram encontrados, é isso? Oi, Tralli, boa tarde a você e a todos que assistem a gente. Exatamente hoje, a Polícia Federal Brasileira confirmou que mais 2 corpos foram encontrados no mar. O material genético que está sendo coletado aqui no Brasil vai ajudar a confirmar se essas pessoas são vítimas do naufrágio do dia 28 de agosto. A coleta de material aqui no Amapá já começou. Todo esse material vai ser enviado para as autoridades francesas para serem feitos exames de DNA. O governo da Guiana Francesa informou que as operações de resgate começaram depois que um barco localizou uma mulher agarrada em uma boia. Foi essa sobrevivente que contou que a canoa que naufragou saiu do município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, em direção à Guiana Francesa, com 24 pessoas, 17 homens e 7 mulheres. Essa é uma travessia muito perigosa, feita por alto mar e é usada há décadas como rota ilegal de acesso ao território francês. Esse grupo, de acordo com relatos de alguns parentes dos desaparecidos, estava indo para a Guiana Francesa para trabalhar principalmente em garimpo. As informações que a gente tem é que os parentes dos brasileiros dessa canoa que naufragou estão tendo muitas dificuldades para conseguir informações. O governo da Guiana Francesa encerrou o trabalho de buscas oficialmente no dia 1º de setembro, depois de percorrer aí uma faixa de 100 quilômetros e localizar 4 sobreviventes em diferentes pontos do mar e um corpo. O Ministério Público de Cayena e a Polícia Federal no Brasil vão abrir investigação para apurar esse caso. Tralli. Obrigado, Arilson. Bom trabalho para você aí, uma ótima tarde.
O Cerrado registrou o maior número de focos de incêndio desde 2012. Esse número leva em consideração os registros de queimadas entre janeiro e agosto. O segundo maior bioma do país, o Cerrado, consumido por chamas. Foram mais de 30 mil focos de incêndio de janeiro até agosto deste ano, 30% a mais quando comparado ao mesmo período do ano passado. O número de agora só perde para os 8 primeiros meses de 2012, quando mais de 40 mil focos foram registrados. Em Goiás, 2 patrimônios naturais da humanidade já foram atingidos pelo fogo este ano. O Parque Nacional das Emas, no sudoeste do estado, e a Chapada dos Veadeiros, no nordeste goiano. Bombeiros e brigadistas levaram dias para controlar as chamas, usando abafadores, sopradores e caminhões com água. O Morro do Mendanha, o ponto mais alto de Goiânia, também perdeu parte da vegetação nativa. Nessa época do ano, a vegetação fica assim bem mais seca. O calor intenso, que passa dos 38 graus, e a baixa umidade do ar fazem com que qualquer faísca se espalhe rapidamente. Em questão de minutos, tudo isso pode pegar fogo. Mas, segundo os especialistas, a natureza leva até 6 anos para se recuperar dos danos causados pelas chamas. A planta ela é resistente, mas ela necessita de um espaço entre uma queimada e outra para se recuperar. Quando a gente começa a ver o que estamos vendo esse ano, né, nos últimos 3 anos, o aumento das queimadas, né, ou da frequência de queimadas, a gente não tem esse tempo de recuperação das plantas. Consequentemente, mesmo tendo essa proteção, as plantas vão ser impactadas pelas queimadas. O fogo já consumiu mais de 300 hectares do Parque Altamiro de Moura Pacheco, que fica entre Goiânia e Teresópolis de Goiás. Os bombeiros fazem o que podem para tentar salvar a unidade de conservação, que abriga espécies importantes, típicas do Cerrado. A partir de agora, nós continuaremos o monitoramento dessas áreas, monitorando e atuando em pontos quentes para que não existam novas propagações, novos incêndios no parque. Para os pesquisadores da região, além de investimentos em prevenção do fogo, é preciso conscientizar a população. Se a gente não tivesse pessoas colocando fogo, com certeza a gente não teria um número tão grande de queimadas no Cerrado nesse período. A gente tem que combater aquelas pessoas que estão colocando o fogo de forma proposital. Seja ela para fazer, por exemplo, uma queimada de um pasto, né? Seja ela para fazer uma limpeza de uma roça ou um desmatamento. Existe uma legislação que precisa ser cumprida. Fora a tragédia ambiental, né, que isso representa. Um incêndio na mata no sul do Piauí está a 10 quilômetros do Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um patrimônio cultural da humanidade pela importância dos sítios arqueológicos. No estado, as queimadas aumentaram quase 130% nesse ano em relação a 2020. As chamas que consomem a vegetação seca na Serra dos Gringos, em São Raimundo Nonato, já duram 3 dias. Segundo os bombeiros, o fogo começou com queimadas feitas pelos agricultores que preparam a terra para o plantio. Os produtores rurais que moram na região assumiram a função de brigadistas para combater as chamas numa força-tarefa junto com o ICMBio e o Corpo de Bombeiros. Estamos assustados, um prejuízo enorme, grande. Queimou muita caixa de abelha, queimou o barraco das pessoas aí. A mata fechada e as condições climáticas dificultam muito o trabalho das equipes que tentam de toda forma apagar o fogo. Nós temos uma condição climática bastante adversa, onde nós temos uma condição de ar mais seco, temperaturas elevadas e alto índice de insolação. Outro detalhe importante é a topografia, ou seja, a condição do relevo da região, que facilita o fenômeno da canalização do vento. Essas brisas que ocorrem rotineiramente determinam, vamos dizer assim, o direcionamento do fogo. Segundo o ICMBio, que administra o Parque Nacional da Serra da Capivara, o fogo está a 10 quilômetros da unidade. Por onde as chamas passaram, deixaram um verdadeiro rastro de destruição. De acordo com os bombeiros, o fogo chegou a ser controlado ainda na madrugada de hoje,
Mas o trabalho continua, de rescaldo e verificação da área atingida. No momento, existem equipes nos locais fazendo o trabalho de prevenção, monitoramento e rescaldo dos focos que ainda existem. Com o avanço das chamas, propriedades rurais ficaram destruídas. Casas e reservatórios de água foram queimados. Quando eu cheguei, já estava pegando na casa. Aí, meu filho é bombeiro, ele vinha me trazendo. Eu vim ter dimensão quando eu cheguei em casa, estava tudo queimado. A Prefeitura de São Raimundo Nonato disponibilizou máquinas e abriu espaço no meio da mata para que os caminhões-pipa ajudem no combate aos focos de incêndio. Muitos do que sobreviviam aqui dentro. Com essa perda, hoje eles não vão ter com que eles sobreviver. E se acabou tudo. No interior de São Paulo, 7 pessoas ficaram feridas num incêndio que já destruiu o equivalente a 8.700 campos de futebol, incluindo áreas de preservação, plantações, pastagens, isso de acordo com os bombeiros. As vítimas estavam em 2 caminhões e um carro que passavam pela rodovia que liga as cidades de Novo Horizonte e Borborema. Era noite, os motoristas perderam a direção por causa da fumaça e o fogo atingiu os veículos. O motorista deste caminhão é a vítima em estado mais grave. Ele está no hospital, entubado, com queimaduras por todo o corpo. A gente torce aí para que as vítimas consigam se recuperar. E todo esse fogo que a gente tem mostrado nas matas deixa as cidades cobertas por uma camada de poluição. O repórter Ricardo Soares explica por que, mesmo com a extinção dos focos de incêndio, essa fumaça demora um tempo para desaparecer. Foto de paisagem perdeu a graça. Tá tudo cinza e mal dá para ver as montanhas de Minas ao fundo. Nesse ponto, a cidade dos Belos Horizontes ficou bem prejudicada. O horizonte já não tem mais, só o Belo mesmo. Infelizmente, você vê aquelas montanhas lá do fundo assim, você conseguia ver quase tudo assim praticamente, mas subiu demais essa névoa que tá por BH fora aí assim. E realmente ficou muito estranho, né? A fumaça que está tomando conta do céu da cidade, em grande parte, vem das queimadas. Aqui na Grande BH, o último balanço dos bombeiros contabilizava 5 incêndios por hora. Segundo este meteorologista, as massas de ar seco que atuam sobre várias partes do Brasil aprisionam a poluição na camada mais baixa da atmosfera e não deixam ela se dispersar. É como se tivesse uma tampa na atmosfera que impede que haja essa troca de ar, né, com o ar mais poluído com o ar mais limpo que dos ar do nível superior. Então essa tampa de panela impede essa troca do ar e aumenta essa concentração de poluentes, causando essa sensação aí de que a gente está dentro da fumaça, né? Em Minas, só nesses 9 primeiros dias de setembro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já registrou 945 focos ativos de incêndio. Em Uberaba, no Triângulo, a fumaça das queimadas pode ser vista à distância. Em alguns pontos, ela avança sobre a estrada e coloca os motoristas em perigo. Catiguá, na região noroeste do estado de São Paulo, também amanheceu coberta por uma névoa provocada por um incêndio de grande proporção numa área de mata. O fogo já foi extinto, mas ficou a fumaça. Além de fuligem e gás carbônico, as queimadas liberam no ar metano, monóxido de carbono e outros gases que contribuem para o efeito estufa. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, que monitora a qualidade do ar, em vários pontos do país, pintados de azul, as condições são boas. Mas as manchas verdes já alertam para a qualidade moderada e as amarelas e vermelhas indicam situação ruim ou crítica, com risco para a população. Os extremos de vida são os que mais sofrem com essa poluição de fumaça de queimadas. Isso vai principalmente menores de 5 anos, maiores de 60 anos. E o outro grupo são aqueles que já têm doenças. Por exemplo, quem tem doença respiratória, asma, enfisema, quem já tem insuficiência cardíaca. Obviamente, quanto mais perto você estiver da fumaça e por mais tempo exposto a essa fumaça, maiores serão os problemas de saúde. Ou seja, a maioria das pessoas acaba sendo atingida de alguma forma, né? No aeroporto de Maringá, no Paraná, foram registrados ventos de 150 km por hora. Uma nuvem de poeira tomou conta do aeroporto da cidade. Os ventos fortes derrubaram objetos que estavam na pista. Nesse vídeo aí dá para ver, né, que um avião chegou a balançar. A assessoria de imprensa do aeroporto informou que a aeronave que aparece nas imagens está passando por uma avaliação para saber se tem condições de voar. Ninguém ficou ferido.
Tiago Scheuer aqui conosco. Tiago, bem-vindo e boa tarde. Fala, Tralli. Obrigado. Boa tarde para você também e para você em casa. Tiago, essa ventania lá no Paraná tem a ver com aquela mudança no tempo, no meio do país que você antecipou ontem? Tudo a ver, Tralli. Tem tudo a ver, sim. A aproximação da frente fria que a gente comentou ontem faz ventar forte antes da chuva chegar nesses lugares. E aí essa frente está atravessando o país e começou a viagem ontem lá no sul, Tralli. Então, essa situação mostra que vem chuva, então, nessas regiões que estavam muito secas já tem um tempão? Vem sim, Tralli. Até já está acontecendo essa chuva. Vou te mostrar aqui, né? Chuva fica confirmada por onde a frente fria vai avançando. Você vê aqui, né? As nuvens já de chuva, todas aqui passando também pelo meio do Brasil. Em Cuiabá, a chuva chegou de madrugada e até o fim do dia não vai acumular muito, né? Vai, pelo menos, servir para quebrar um pouco a secura que já durava 89 dias em Cuiabá. Com a chuva chegando, as temperaturas acabam caindo também. Cuiabá, hoje, 30 graus de máxima. Ontem fez 41,6. Campo Grande, hoje com 25. Ontem, 36,2, muito mais alto. São Paulo, 30 graus hoje. Ontem bateu aí a temperatura mais alta do ano, empatando ali com 30 de janeiro, 34,1 graus. Lembrando, janeiro era verão. Por causa da frente fria, a chuva vem mais forte e em forma de temporais entre Mato Grosso do Sul, Paraná e também em parte de São Paulo. Agora atenção, né? Curitiba vai ter uma tarde bem chuvosa com temporais. A máxima em Curitiba vai chegar aos 20 graus. A gente vê imagens ao vivo aí. Em Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, tem temporais também hoje, 15 milímetros, nada de sol. Rio de Janeiro, chuva que pode chegar forte, mais à tarde. Você vê aí, ó, 32 de máxima. Aracaju, chuva passageira, 29 graus. Palmas com 39 e Floripa com 25, essas duas capitais sem chuva para hoje. E entre a costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina tem mar agitado hoje. As ondas podem chegar aos 3 metros de altura entre Laguna e Santa Vitória do Palmar, lá no Rio Grande do Sul, Tralli. Agora, apesar desse mar agitado, as chuvas diminuíram bem, né, em parte do sul do Brasil? Diminuíram, viu, Tralli? Todo o estado de Santa Catarina, do Paraná e quase todo o Rio Grande do Sul já ficam mais secos, com sol predominando a tarde toda. E amanhã só o norte do Paraná ainda vai ter chuva. Vamos olhar o aviso aqui para amanhã para encerrar. Essa chuva ela vai vir mais forte entre o norte do país, cruzando o Mato Grosso, sul de Goiás, pegando São Paulo e também sul do Rio de Janeiro. E geada amanhã cedo entre o sul do Paraná e o centro ali, Serra de Santa Catarina, Tralli. Valeu, Tiago. Obrigadão. Até amanhã. Boa tarde para você e até amanhã. Valeu. Obrigado. E olha só, morreu hoje de manhã, aos 93 anos, o acadêmico e membro da Academia Brasileira de Letras, Tarcísio Padilha. Filósofo e professor, faleceu na manhã de hoje vítima da Covid-19. Tarcísio era bacharel em Filosofia e Direito pela PUC do Rio de Janeiro, licenciado em Filosofia pela Universidade Federal Fluminense e doutor em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi presidente da Academia Brasileira de Letras entre 2000 e 2001. Em reconhecimento de sua obra, recebeu várias condecorações e prêmios, como a medalha por serviços relevantes prestados ao estado da Guanabara. Em nota, o presidente da ABL, Marco Lucchesi, disse que a academia perde uma de suas figuras mais queridas e admiradas. Para evitar aglomerações, não haverá velório. E veja daqui a pouco, o presidente do TSE responde aos ataques do presidente Bolsonaro contra o sistema de votação brasileiro. O protesto de caminhoneiros perde força e são registrados bloqueios em apenas 5 estados. E os preparativos da seleção para o jogo de hoje contra o Peru pelas eliminatórias da Copa. Tudo isso já já. Estamos de volta, 2h36, pelo horário de Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, fez na abertura da sessão de hoje de manhã da Corte um duro pronunciamento em resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro à Justiça Eleitoral no 7 de setembro, durante os atos com pautas antidemocráticas. Barroso lembrou que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, já havia manifestado sobre os ataques ao Supremo e que a ele caberia rebater as mentiras ditas sobre a Justiça Eleitoral. Barroso começou afirmando que é cansativo fazer tantos desmentidos, mas que é necessário para que a repetição da mentira não dê a impressão de que ela se tornou verdade.
já começa a ficar cansativo no Brasil ter que repetidamente desmentir falsidades, para que não sejamos dominados pela pós-verdade, pelos fatos alternativos, para que a repetição da mentira não crie a impressão de que ela se tornou verdade. É muito triste o ponto a que chegamos. Em seguida, Luiz Roberto Barroso traçou um panorama de nações ao redor do mundo em que a democracia vive um momento delicado. Explicou que em todas elas, a erosão dos valores democráticos não se deu por um golpe de Estado sob armas de militares, mas por ação de presidentes ou primeiros ministros que, depois de eleitos, atacaram paulatinamente os pilares da democracia. Ele descreveu como o populismo, autoritarismo e extremismo ameaçam o regime democrático. E citou um versículo bíblico adotado como slogan por Bolsonaro, fazendo uma inversão de sentido. De fato, o voto é elemento essencial da democracia representativa. Outro elemento fundamental é o debate público, permanente e de qualidade, que permite que todos os cidadãos recebam informações corretas, formem a sua opinião e apresentem livremente os seus argumentos. Quando esse debate é contaminado por discursos de ódio, campanhas de desinformação e teorias conspiratórias infundadas, a democracia é aviltada. O slogan para o momento brasileiro, ao contrário do propalado, parece ser: conhecerás a mentira e a mentira te aprisionará. Barroso desmentiu uma a uma as declarações de Jair Bolsonaro sobre o sistema eleitoral e anunciou a formação de uma comissão de transparência para as eleições. As urnas eletrônicas brasileiras são totalmente seguras, como nós temos cansado de repetir. Em primeiro lugar, porque elas não entram em rede e, portanto, não são acessíveis remotamente. De modo que podem tentar invadir os computadores do TSE e obter dados cadastrais. Nós procuramos evitar isso, mas pode acontecer. Podem fazer ataques de negação de serviços aos nossos sistemas. Nada disso é capaz de comprometer o resultado das eleições. A própria urna é que imprime o resultado e o divulga. Além disso, repetindo à saciedade, os programas que processam as eleições têm o seu código-fonte aberto a todos os partidos, ao Ministério Público, à Polícia Federal e à OAB, um ano antes das eleições. Estará à disposição dessas entidades em evento público a partir do próximo dia 4 de outubro, quando estaremos a um ano das eleições. Inúmeros observadores internacionais examinaram o sistema com seus técnicos e atestaram a sua integridade. E ainda hoje eu vou anunciar a Comissão de Transparência Eleitoral com representantes de instituições públicas e da sociedade civil que vão acompanhar aqui de dentro cada passo desse processo a partir do dia 4 de outubro. Portanto, o sistema é certamente inseguro para quem acha que o único resultado possível é a própria vitória. Como já disse antes, para maus perdedores não há remédio na farmacologia jurídica. Barroso lembrou os diversos presidentes de partidos e ideologias distintos eleitos pelas urnas eletrônicas e afirmou que a contagem manual de votos seria um retrocesso. As eleições brasileiras são totalmente limpas, democráticas e auditáveis. E por esse sistema foram eleitos Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Bolsonaro. O sistema tem mais de 10 camadas de auditoria, ou seja, a possibilidade de verificação externa da sua integridade. Agora, prezados ministros, população brasileira, contagem pública manual de votos é como abandonar o computador e regredir não à máquina de escrever, mas à caneta tinteiro. Seria um retorno ao tempo da fraude e da manipulação.
se tentam invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, imagine-se o que não fariam com as sessões eleitorais. O presidente do TSE afirmou que dúvidas sobre a segurança do sistema de votação foram criadas artificialmente pelo presidente da República, que Bolsonaro faz uma retórica vazia e sem provas, e que as pessoas de bem sabem quem é o farsante nessa história. Depois de quase 3 anos de campanha diuturna e insidiosa contra as urnas eletrônicas, por parte de ninguém menos do que o presidente da República, uma minoria de eleitores passou a ter dúvidas sobre a segurança do processo eleitoral. Dúvida criada artificialmente por uma máquina governamental de propaganda. Assim que pararem de circular as mentiras, as dúvidas se dissiparão. O presidente da República repetiu incessantemente que teria havido fraude na eleição na qual ele se elegeu. Disse eu, então, à época, que ele tinha o dever moral de apresentar as provas. Não apresentou. Continuou a repetir a acusação falsa e prometeu apresentar as provas novamente. Após uma live que deverá figurar em qualquer futura antologia de eventos bizarros, foi intimado pelo TSE para cumprir o dever jurídico de apresentar as provas, se as tivesse. Não apresentou. É tudo retórica vazia contra pessoas que trabalham sério e com amor ao Brasil, como somos todos nós aqui. Retórica vazia, política de palanque. Hoje em dia, salvo os fanáticos, que são cegos pelo radicalismo, e os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira, todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude e quem é o farsante nessa história. Barroso lembrou que foi o Congresso Nacional quem decidiu não adotar o voto impresso e que atacar a Justiça Eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso Nacional é uma covardia. Foi o Congresso Nacional, não o TSE, quem recusou o voto impresso e, aliás, fez muito bem. O presidente da Câmara afirmou que, após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente do Senado afirmou que, após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente da República, como ontem lembrou o presidente da Câmara, afirmou que, após a votação da proposta, o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. Seja como for, é uma covardia atacar a Justiça Eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso Nacional, que é quem decide a matéria. Barroso concluiu seu pronunciamento lamentando a falta de compostura do presidente Bolsonaro e o desprestígio atual do Brasil perante o mundo. E afirmou que a democracia tem lugar para todos, menos para quem quer destruí-la. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Um desprestígio maior do que a inflação, do que o desemprego, do que a queda de renda, do que a alta do dólar, do que a queda da bolsa, do que o desmatamento da Amazônia, do que o número de mortos pela pandemia, do que a fuga de cérebros e de investimentos. Mas pior que tudo, a falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo.
A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Com a bênção de Deus, Deus de verdade, do bem, do amor, do respeito ao próximo, com a bênção de Deus e a proteção das instituições, um presidente eleito democraticamente pelo voto popular tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. Assim será. Nessa mesma sessão de hoje, o presidente do TSE anunciou o nome dos integrantes da Comissão de Transparência das Eleições, um grupo criado para fiscalizar o funcionamento do sistema eleitoral. Foi uma das medidas que ele anunciou no mês passado para aumentar ainda mais a fiscalização do sistema de votação brasileiro. A portaria, publicada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, afirma que a comissão tem como objetivo ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. Aumentar a participação de especialistas, entidades da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral e contribuir para resguardar a integridade do processo eleitoral. O documento afirma ainda que a comissão vai acompanhar e fiscalizar as fases de desenvolvimento dos sistemas eleitorais e de auditoria do processo eleitoral. No mês passado, 2 dias depois de a Câmara dos Deputados rejeitar o voto impresso, o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou 4 medidas para dar ainda mais transparência ao sistema eleitoral. E uma dessas medidas anunciadas foi a criação dessa comissão, que vai ser composta por especialistas na área de tecnologia e representantes de instituições públicas e de entidades da sociedade civil. Analista, por exemplo, representantes da Polícia Federal e das Forças Armadas. Ao todo, são 12 integrantes, 6 representantes de instituições e órgãos públicos, senador Antônio Anastasia, do Congresso Nacional, ministro Benjamin Zimler, do Tribunal de Contas da União, general Weber Garcia Portela, comandante de Defesa Cibernética, representante das Forças Armadas, Luciana Diniz Nepomuceno, da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo César Herman Wanner, perito criminal da Polícia Federal, Paulo Gonet, vice-procurador da Procuradoria-Geral Eleitoral, e 6 especialistas em tecnologia e representantes da sociedade civil. André Luiz de Medeiros Santos, da Federal de Pernambuco, Bruno de Carvalho Albertini, da USP, Roberto Alves Galo Filho, da Unicamp, Ana Carolina da Hora, da FGV, Ana Cláudia Santano, da Transparência Eleitoral Brasil e Fernanda Campanucci, da Open Knowledge Brasil. Barroso também anunciou hoje a criação do Observatório de Transparência das Eleições, que vai colaborar com a comissão e com o Tribunal Superior Eleitoral nas tarefas de ampliar a transparência de todas as etapas do processo eleitoral, aumentar o conhecimento público sobre o sistema brasileiro de votação e resguardar a integridade do processo eleitoral. Durante a abertura da sessão do TSE, o ministro Barroso lembrou que no dia 4 de outubro, um ano antes das eleições, vai ser possível acompanhar o passo a passo do desenvolvimento do código-fonte, o programa de funcionamento das urnas eletrônicas. Hoje, o sistema fica aberto para os partidos 6 meses antes das eleições. Na presença de todos os integrantes da Comissão de Transparência e de todos os presidentes de partidos políticos e dos ministros desse tribunal, para uma exposição didática do sistema, visita à sala onde ficarão os códigos-fontes à disposição dos partidos e da Comissão de Transparência. Aqui não se faz nada às escondidas. É tudo transparente e aberto pelo bem da democracia brasileira. Diminuiu o protesto dos caminhoneiros, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Infraestrutura no fim da manhã.
De acordo com o Ministério, ainda existem pontos de concentração em rodovias federais de 14 estados. Em 5 estados, há interdições: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Em Santa Catarina, são 10 interdições para caminhões em 3 rodovias: as BR-116, 280 e 282. Já na SC 407, os manifestantes bloqueiam a distribuidora de combustíveis que abastece os postos da Grande Florianópolis. Muitas filas se formaram em vários postos e alguns ficaram desabastecidos. No Paraná, no fim da manhã, na BR-376, foi feito um bloqueio parcial para caminhões entre Ponta Grossa e Curitiba. A passagem está liberada para cargas vivas, perecíveis e carros. No Rio Grande do Sul, a PRF negociou a liberação do tráfego em 9 trechos de 6 rodovias. Em São Paulo, foi totalmente liberado o trecho da Regis Bittencourt, no sentido capital, onde havia bloqueio parcial. Na Fernão Dias, na Grande BH, o tráfego está livre nos 2 sentidos. Mais cedo, um grande congestionamento tinha se formado. Em Minas Gerais, a PRF monitora 5 interdições parciais somente para caminhões. Uma delas é na divisa com Goiás. No Tocantins, manifestantes impedem somente a passagem de caminhões em 2 cidades do interior. Foi liberada a BR-153, chamada Belém-Brasília. Na Bahia, há restrições de caminhoneiros em 3 rodovias federais. Todos os atos são a favor do governo Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Em Brasília, a esplanada dos ministérios segue fechada pelo 5º dia. Caminhoneiros bolsonaristas que estavam estacionados em frente ao prédio do Itamaraty foram para o gramado central. A maior parte das faixas atacava o Supremo Tribunal Federal e pedia a destituição dos ministros. Outras defendiam intervenção militar, o que é inconstitucional. No Paraná, agora há pouco, foi liberado o bloqueio parcial na BR-376. E em Minas Gerais, subiu para 7 o número de interdições monitoradas pela PRF. Em Mato Grosso, a Justiça Federal determinou a liberação total da BR-163 em Tangará da Serra. Essa decisão considerou um pedido da concessionária Rota do Oeste, que administra esse trecho. Num áudio que circulou nas redes sociais, o presidente Bolsonaro pediu que os caminhoneiros liberassem as estradas. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, tá ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. A Polícia Federal encontrou num hotel no México o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes. Ele está foragido desde quarta-feira da semana passada, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão dele no inquérito que investiga a incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. No dia 20 de agosto, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa dele em uma ação que aconteceu a pedido da Procuradoria-Geral da República. Depois de uma forte queda ontem, a Bolsa abriu hoje com uma leve recuperação, mas agora voltou a entrar no vermelho. Ibovespa opera com 102 mil pontos, queda de 0,44%. O dólar tem uma pequena queda agora de 0,70% e é comercializado a R$ 5,28. Falando de esporte agora, o Brasil joga hoje contra o Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Vamos então até o Recife, onde está o repórter Vitor Andrade, que acompanha a seleção brasileira para esse jogão de hoje à noite. Diga, Vitor, bem-vindo e boa tarde. Fala, Tralli, muito boa tarde para você e para todo mundo acompanhando o jornal hoje. Olha, é impressionante a afinidade da seleção brasileira com o nordestino e também com o pessoal aqui de Pernambuco. Foi aqui em Recife que começou aquela arrancada histórica nas eliminatórias de 83 rumo ao tetracampeonato mundial. Dessa vez não teremos o apoio da torcida na arquibancada, mas o pessoal tem dado aquele jeitinho brasileiro de ir até a porta do hotel ali para matar a saudade, manifestar o apoio. O Neymar até colocou nas redes sociais dele: que recepção incrível no Recife, que clima gostoso.
O Tite fez questão de falar da importância desse acolhimento, mas também lembrou que a gente está numa pandemia e são necessárias algumas precauções. Olha o que o Tite falou. É um carinho, é uma consideração e claro que atleta, técnico, comissão técnica são seres humanos. Não vamos desumanizar o futebol, não vamos nos desumanizar. A gente tem sentimento, sim, e quando vê esse carinho que ele traz, poxa, claro que a gente fica mais feliz, claro que a gente fica mais à vontade. Gostaríamos nós de ter público, mas entendemos também, tal qual eu respondi antes, que saúde ela vem antes. Fica a lástima, fica a sensação de poder estar próximo, mas compreender que é por algo mais importante. Bom, o Tite fez aqui na Arena de Pernambuco ontem à noite o último treino às vésperas dessa partida contra a seleção peruana. No início do treinamento ele até esboçou um time alternativo ali com Léo Ortiz, com Daniel Alves, Edenilson, Arthur, o Hulk centralizado, mas aí depois ele confirmou na própria coletiva que vai manter o mesmo time do clássico contra a Argentina, que começou, aqueles 5 primeiros minutos antes da partida ser cancelada. Então o Brasil que está com 100% nessas eliminatórias, são 7 jogos e 7 vitórias, e o Tite mais uma vez vai dar oportunidades então para o Gerson, Everton Ribeiro, o Lucas Veríssimo vai formar a dupla de zaga ali com o Militão, e lá na frente teremos essa dupla aí que está numa expectativa muito grande, Neymar e Gabigol. A programação da seleção, pessoal, é a seguinte: às 5h30 da tarde agora, o Tite vai fazer uma preleção, aquela última conversa com a rapaziada. Aí às 7h10 da noite eles vão sair do hotel e vem em direção aqui à Arena de Pernambuco, onde teremos ao vivo com transmissão da Globo às 9h30, Brasil e Peru. Trali. Valeu, Vitor. Depois da novela Império. Obrigado, um ótimo trabalho para você aí, muita sorte para a nossa seleção brasileira. Nós mostramos aqui no começo do Jornal Hoje, o caso do cientista de dados preso porque foi confundido com um miliciano. E agora há pouco, finalmente, ele reconquistou a liberdade. Raoni Barbosa deixou a casa de custódia de Benfica, na zona norte do Rio, pouco depois das 2 da tarde. A família correu lá para abraçá-lo. Momento de muita emoção, depois que ele ficou preso por engano por 23 dias. Nosso respeito ao Raoni, que ele possa agora aproveitar a família, descansar e superar rapidamente esse trauma, Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional, Começa mais cedo hoje, 7:50 da noite, horário de Brasília. Para rever nossas reportagens, dá um pulinho no Globoplay logo mais, tá bom? Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia. Fique em paz, se cuide e até amanhã.